Nós estamos de volta com Visão Geral aqui na Record News, 18 horas mais 12 minutos. E olha, hoje e amanhã, os médicos da Rede Municipal de Saúde não vão estar atendendo nos postos de saúde aqui da capital. A categoria está paralisando as atividades porque reivindica a suspensão dos descontos na gratificação do Programa Saúde da Família. No entanto, com a paralisação foi anunciada, hoje a movimentação foi bastante tranquila. A nossa equipe até percorreu os postos de saúde no Pantanal, Saco dos Limões, Costeira, também foram na Coloninha e os usuários já tinham sido informados sobre a paralisação e encaminhados para as UPAs, onde o atendimento está acontecendo normalmente. Para falar sobre esta paralisação e o porquê desta paralisação, nós estamos recebendo aqui dois médicos, o doutor Renato Figueiredo, que é diretor clínico da Secretaria Municipal de Saúde, e a médica Giovana Ribeiro. A prefeitura já apresentou, e aí é bom deixar claro para a população, antes de perguntar alguma proposta, o porquê da paralisação de vocês hoje e amanhã. Boa tarde. Na verdade, boa tarde, Jader. Na verdade, a prefeitura, a gente tem mantido uma negociação constante, né, com a prefeitura. O problema é que há 40 dias nós fechamos um decreto que tentaria corrigir as distorções, os descontos irregulares, ilegais que são feitos na nossa gratificação, e nós não obtivemos respostas por parte da prefeitura de implementação daquilo que a gente acertou em conjunto. Não foi possível que houvesse um acerto entre as partes sem que houvesse essa paralisação? Mas então, amanhã, a partir da paralisação, amanhã foi agendada uma reunião na Secretaria de Saúde, onde estarão presentes... Teve que haver a primeira paralisação. Sim, isso. Então tem uma reunião às 11 horas da manhã com o secretário de Saúde. Parece que também estará presente o secretário de Administração, onde a gente pretende, então, dar sequência nas conversas para resolver a questão. Doutora, a senhora falava antes de entrarmos no ar da questão dos médicos que deixaram devido aos baixos salários pagos aqui na capital. Quantos médicos que faziam parte do Programa Saúde da Família ou trabalhavam nas policlínicas que deixaram de atender a população aqui na capital? Boa noite, Nader. Boa tarde, boa noite, já, né? Os dados que nós dispomos é de que em 1 ano e meio 100 médicos pediram demissão. A prefeitura realizou 6 provas, né, para contratação de novos médicos, mas foram poucos os inscritos, poucos assumiram e alguns assumiram e já pediram demissão novamente. Ou seja, 100 deixaram de atender. Sim, esses dados a gente obteve a partir do Diário Oficial da própria prefeitura. Isso foi um levantamento de 1 ano e meio que nós fizemos, os últimos anos, um ano e meio. Como diretor clínico, e a senhora também trabalha na ação, sabe-se os motivos que levaram à saída de 100 profissionais? Na nossa opinião, o principal motivo deve ser a baixa remuneração. Nós estávamos conversando que as cidades em torno de Florianópolis têm um salário maior em relação à capital e também não tem esses descontos que estão sendo considerados irregulares. Aqui há muitos descontos. Sim, na verdade, a gratificação, que a gente chama gratificação Programa Saúde da Família, ela também é percebida pelo pessoal da média complexidade, os que trabalham nas policlínicas. Só que tem um outro nome, chama gratificação de especialidade médica. Ou seja, aqui quem trabalha nesse programa ganha, vamos pegar um valor só para ter como parâmetro, R$1.000. Sim. Tem desconto de 200, recebe 800. Esse profissional, se for para São José ou Palhoça, que são exemplos de municípios vizinhos, ganha 1.200. Sem desconto. E não tem o desconto. Ou seja, R$400 a mais. E o que é importante também frisar é que o que é descontado dessa gratificação? São benefícios que o funcionário ganha o direito com o passar dos anos trabalhando na prefeitura. Então, por exemplo, os profissionais da saúde, não só médicos, eles ganham uma gratificação de insalubridade, né? Por mexer com produtos sanguíneos, com doenças. Essa insalubridade, ao invés de ser paga a gratificação mais a insalubridade é descontada da gratificação. Assim como o vencimento também. E o posicionamento da prefeitura para vocês em relação a isso, dessa dificuldade, porque o profissional acaba vendo aqui ao lado, basta atravessar a ponte que ele está no município de São José, a possibilidade de ganhar mais e ter uma condição melhor de trabalho em relação a esses descontos. É difícil, já foi cobrado isso, já foi dito isso à Secretaria de Saúde? Inúmeras vezes. E qual é a resposta que vocês recebem? Olha, no início houve uma certa resistência
quando a gente fazia a discussão com o secretário, na época era o doutor Cândido, em aceitar essa afirmação que a gente fazia. Nós fizemos um balanço, sim, pegamos alguns contra-cheques. É difícil conseguir isso, né? O colega informar eu vou até fazer um comentário na sequência. Nós acabamos convencendo a secretaria de que realmente o problema era um problema salarial. E daí nós começamos a construir uma solução. No ano passado foi prometido um aumento da gratificação de 15%. E esse aumento seria em janeiro. Passou janeiro, fevereiro, março, abril, esse aumento não veio. E passou o prazo de conceder o aumento. Chegamos então a maio e assim, nós conseguimos, a partir do nosso movimento, chegar a uma discussão direta com o que chama de grupo gestor da prefeitura. E esse grupo gestor que é composto pelo secretário de Finanças, de Administração, secretário de Governo e a Procuradoria também, quando convocada, participa, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então nós conseguimos nos reunir por 2, 3 vezes e a conclusão foi, nós temos então que construir uma alternativa e essa alternativa seria um decreto corrigindo o decreto atual, que ele é impreciso. Só que esse decreto foi preparado em comum acordo há 40 dias e aí não houve uma assinatura do prefeito. E assim, a gente tem pressa, porque a nossa pressa é em benefício do próprio usuário do SUS de Florianópolis. Antes de fazer a pergunta que eu quero fazer ao senhor, doutor, eu quero ouvir o Rodrigo de São José, que está na linha conosco. Oi, Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Alô, Rodrigo? Alô. Oi, Rodrigo, boa tarde, pode falar, amigo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Nada, só que eu tô escutando a tua voz aqui, não tá retorno bom pra mim, não. Eu vou dar uma melhorada no retorno pra você, mas pode falar que estamos ouvindo você bem. Então tá. Assim, Nader, assim, quem sofre com tudo isso é a população, né? Tá certo que os médicos têm o direito de reivindicar o seu direito, que é essa gratificação, tal, de não desconto dessa gratificação que eles têm. Só que assim, eu acho também assim, um desconto mínimo, né? A prefeitura às vezes tem que fazer tudo isso aí para chegar a um consenso, para chegar a uma reunião no dia de amanhã ainda. Eu acho um absurdo na prefeitura. E não é só em Florianópolis não, viu, doutor? Sou servidor da prefeitura de Palhoça, tá lá também a mesma coisa. Então é um absurdo, não tem? Só dessa maneira para poder chegar a um consenso mesmo, porque senão não sai disso aí mesmo. Um abraço, boa noite a todos aí. Tá certo, obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação. E a gente vê, a Eliane diz o seguinte: olha, imagina se os médicos ganham pouco. É uma piada, R$7.000 líquidos, trabalhando bem menos horas, por exemplo, que um técnico de enfermagem. Um médico ganha 10 mil e enfermeiro 5 mil, técnico de enfermagem R$750. É humano isso? Onde uma emergência, emergência médico não fica, uma emergência com médico não fica sem técnico de enfermagem. Eu queria responder, Nader, como é o nome da colega mesmo? Eliane Alves. Nós não chegamos a tocar nesse assunto aqui na entrevista, mas eu não sei se a colega Eliane está sabendo que o salário dela também está sendo descontado. Nós não comentamos aqui, mas esse desconto irregular não está sendo feito só no salário dos médicos. Os médicos é que descobriram e começaram a mexer nesse ponto, mas médicos, enfermeiros, odontólogos, grande parte dos profissionais de saúde estão tendo desconto irregular na sua gratificação. E quando os médicos começaram a fazer parte dessa comissão para corrigir o decreto, uma decisão dos médicos sempre foi de que o decreto deveria ser corrigido para todos os profissionais. Então, apesar da Eliane não saber, ela também está sendo descontada e esse decreto corrigido vai corrigir a irregularidade do salário dela, da colega enfermeira, do colega dentista e não só do colega médico. Eu estou recebendo outros comentários aqui também. Deixa eu aproveitar aqui. Eu estou acompanhando os comentários dos telespectadores que nos mandam as mensagens através do Facebook do programa. Tem uma pessoa que disse aqui, que vocês ganham mais do que toda a grande Florianópolis. Por isso há esse desconto. Não é verdade? Não é verdade. Ela pode acessar, a nossa sugestão é que acesse os sites oficiais
de Florianópolis, do município, do estado, de Palhoça, de São José, que ela vai ter os dados reais. Está dizendo que o médico da prefeitura ganha 7 a 10 mil reais, onde é isso? Um telespectador está falando, eu acredito que deve ser médico também. Não é isso. Veja bem, o médico aqui em Florianópolis, ele cumpre as 40 horas, nós temos o ponto eletrônico, que é uma forma de controle da presença do médico, nós cumprimos 40 horas de trabalho. É quase impossível que a gente tenha um outro vínculo, inclusive quem trabalha na atenção primária, que é o Programa Saúde da Família, né, Estratégia de Saúde da Família, tem um compromisso de dedicação exclusiva para poder receber essa gratificação. Então, assim, ó, existem médicos que ganham mais fora do sistema e ficam correndo para lá e para cá. Então, nossa proposta é uma proposta diferente. Depende de quantos empregos ele tem, né? De um trabalho com mais compromisso. Porque o médico, ele tem a opção de ter uma clínica, fazer um atendimento particular ou percorrer, atende de manhã num posto, atende à tarde no outro e fazendo essa... E o que nós estamos defendendo aqui correria é o médico que atende o paciente do SUS, né? O nosso desejo é que o médico não precisasse ficar pulando de uma clínica para outra para ter os honorários dignos, né? Então, o que nós estamos defendendo aqui, é bom responder ao Rodrigo, que realmente, Rodrigo, nós estamos há 1 ano e 1 mês negociando com a prefeitura a suspensão desses descontos antes de iniciar com essas paralisações pontuais, né? Nas quais as agendas, os pacientes foram entrados em contato e transferidas as agendas antes. Mas há 1 ano nós estamos tentando negociações antes de precisar interromper o atendimento. E eu já recebo aqui, falamos do município de São José e falamos também da questão da saúde. Olha só, conscientes do descaso dos representantes do poder público e com a saúde em São José, das péssimas condições estruturais e técnicas encontradas no centro de saúde, das reformas super estruturadas, sem qualquer resultado, nos diversos bairros sem saneamento, sem ligação de água da Casan, entre outras situações apuradas que colocam o nosso município em estado de alerta. E a partir desta realidade que a juventude e de diversos outros órgãos, eles estão se mobilizando para criar um debate que garanta um sistema único de saúde com qualidade e que atenda às demandas dos moradores do município de São José, ou seja, a população está se engajando na campanha lá para trazer uma melhoria na saúde. Hoje vocês têm uma condição estrutural boa, só que uma condição financeira desfavorável. Veja bem, isso que foi comentado sobre o engajamento da população, isso é muito importante. Por exemplo, nessa luta que a gente vem fazendo, é uma luta que é para manter a qualidade, porque Florianópolis, a saúde de Florianópolis já foi premiada por diversas vezes, né? Prêmio de melhor atenção primária do estado, prêmio de melhor sistema de saúde mental, já ganhou inúmeras premiações. Agora, veja bem, quando você não tem a garantia, né, o atrativo para que o médico permaneça, tudo isso que vai se construindo tende também a se perder. Então, hoje, por exemplo, nós temos unidades os centros de saúde, onde funciona a atenção primária, a estratégia de saúde da família, nós temos hoje médicos que atendem acima daquilo que é preconizado pelo Ministério. O Ministério recomenda 3.000, aceita até 4.000 e, por exemplo, a maioria das equipes de saúde da família do centro atendem mais de 5.000. Tem unidades onde um médico é responsável por mais de 6.000 habitantes. Eu quero só interromper o senhor um pouquinho para que a gente ganhe tempo, porque a Sibéria está na linha comigo e veio uma outra pergunta do Fernando Marques que eu acho importantíssima. Oi, Sibéria, boa tarde. Alô, Sibéria? Tá ouvindo a minha voz? Tô ouvindo bem, pode falar. É o seguinte, indo na Câmara de Vereadores, tem vereadores com muito boa vontade para atender imediatamente todos os casos da área médica, quando tem aqueles que procuram obstruir a situação. É ir lá claramente, com essa posição que eu estou passando, e abrir o jogo nesse sentido que eu estou falando, e falar isso aí abertamente para solucionar esse caso imediatamente, que eles estão sendo pagos para isso e não ter nenhum lá dentro que impeça a solução imediata, porque estão sendo pagos
para isso. Ok, Sibéria, obrigado pela participação. Até que sirva de exemplo o bate-papo com a Sibéria. Quando você participar conosco, abaixa com o controle o volume da sua TV, para que não tenha o retorno, que aí dificulta para você falar. A gente chama na televisão chamado delay, é o retorno da sua voz no vídeo, 2 ou 3 segundos, isso acaba atrapalhando. Não sei se vocês conseguiram entender a Sibéria. Pode responder então, doutor. Você quer falar sobre isso? Inclusive, agradeço a Sibéria a pergunta. Nós já fomos por 2 vezes à Câmara de Vereadores, fomos bem recebidos, numa das vezes foi até hoje, o doutor Renato, o doutor Ciro do sindicato conversaram. A única posição que eles nos deram é que o projeto de lei ou decreto deve vir do Executivo, para que eles assim possam ajudar. E eles estão bastante sensibilizados com o número de médicos solicitando desligamento do município, solicitando demissão. Mas sempre nos frisam que o projeto de lei, por exemplo, deve vir do Executivo. Eles não podem gerar um projeto sem o prefeito encaminhar. Primeiro um comentário e depois eu faço uma pergunta. Primeiro, Fernando Marques, você ganha vale combustível para ir trabalhar? Eu não ganho. Os médicos ganham? Não. A gente ganha uma ajuda para combustível, não é vale. É um valor que ele é calculado a partir do centro da cidade até onde a pessoa trabalha. Então, alguns médicos recebem ou não. Por exemplo, se ele trabalha na Tapera, em Canasvieiras, em locais muito distantes, ele recebe um valor simbólico em torno de R$100, mas não para fazer com que ele vá, né? Porque senão o médico acaba não querendo se deslocar tanto. É que na verdade esses locais muito distantes são pouco realmente atrativos para pessoas que moram longe. Eu entendi, mas não cobre nem o valor da gasolina, mas não são todos os médicos que recebem. Que o Fernando é professor e ele faz esse questionamento para dizer o seguinte: olha, enquanto que os professores não ganham nada, lembrando que médico não é doutor é quem faz o doutorado. E grande parte dos professores tem o doutorado e simplesmente são excluídos da prefeitura municipal. Ou seja, Fernando, eu entendi a sua colocação, só que são discussões de categoria. Eu acho que a categoria dos médicos tem o direito de reivindicar, como os professores também têm, independente de uma ter isso ou aquilo. Eu acho que cada um tem o seu valor. O professor tem um valor inigualável. A gente costuma dizer que em países onde há a questão do império muito forte, os reis, eles se curvam ao professor. Não só se curvam ao professor. O professor primeiro se curva ao rei, depois o rei se curva ao mestre. Isso acontece em diversos países. E médico também é isso. Então são profissões distintas, mas que devem ser valorizadas. Como também aqueles profissionais que trabalham na área da segurança pública. Independente da área que atuam, são áreas importantes em cada setor para uma melhor sociedade. Por isso acho que dá para entender bem a discussão dos médicos aqui hoje, porque o médico que investe tanto numa profissão para ganhar pouco, é preferível ele ficar sentado numa clínica, atendendo em 2, 3 lugares. E nos municípios vizinhos o pagamento é muito maior, como São José e Palhoça. Perdemos 100 profissionais em um ano e pouquíssimos foram contratados ou quase nada. A nossa equipe foi recebida pelo secretário atual de saúde do município, o Clésio Espezin. Vamos ver o que ele disse em relação a esta paralisação dos médicos e em relação também aos descontos que foram falados aqui. Esse desconto ele já vem acontecendo desde 1998, quando foi ampliada, né? Quando foi, na verdade, identificado o valor dessa gratificação. E, então, nesse período, é um período que nos dificulta, né? Nessa conclusão dos nossos trabalhos, uma vez que nós estamos num processo eleitoral, que nós temos um ano da responsabilidade fiscal e nós temos que trabalhar toda a questão do impacto financeiro. Como eu já falei, nós estamos em entendimento com a comissão de todo esse processo, juntamente com o Poder Executivo e juntamente com a direção do CIMESC, e nós estamos entendendo que deverá ser normalizado e logo com os encaminhamentos que nós estamos para concluir, para propor para o CIMESC. Ok, algum prazo para esse encaminhamento ser feito, ser passado? Não, porque existe uma temporalidade de 1998 até 2011. Então, levou-se 14 anos para se fazer concluir esse processo. Mas nós devemos dar esse encaminhamento junto com o CIMESC e esperamos com o mais breve possível. Olha, eu não entendi só uma coisa, eu vou pedir a orientação da doutora que está aqui. Essa não é uma verba que já veio com os recursos destinados de Brasília para cá, doutora?
É o que nós entendemos, que a partir do momento que a Prefeitura encaminha projetos para a Câmara, é o valor bruto do salário do funcionalismo público. Tá. Ou seja, esse projeto não contempla esses descontos, até porque nem pode contemplar, porque os descontos são irregulares. Ou seja, já está previsto no orçamento de 2012 e não tem nada dessa história do orçamento da Lei de Responsabilidade Fiscal por causa da eleição, né, doutor? Na verdade, assim, olha, esses descontos, ele está colocando na entrevista uma situação em que o desconto ele é feito já há muitos anos. E aí isso gera um passivo, dá a entender isso na entrevista. Nós queremos que ele seja regularizado a partir de agora e resolva o problema a partir de agora. O passivo é uma outra discussão. Não sei se ele tem intenção de pagar o que está para trás, mas o que a gente quer é que seja regularizado desde daqui já. Daqui para frente. Se ele regulariza daqui para frente, já pelo menos é um já passo muda. O fato de estar irregular, uma situação há 10 anos não quer dizer que ela não tem que ser regularizada. Melhora bastante essa questão da remuneração. A remuneração ela se torna mais atrativa e aí você vai ter, por exemplo, uma população com mais médicos para atendê-la. Isso que a gente quer. Nós queremos garantir que a população tenha o acesso aos médicos. Doutora, quando a gente faz, só um minuto, quando a gente faz 2 dias de paralisação, na verdade nós estamos fazendo 2 dias de paralisação para dar um grito de alerta para toda a população entender o problema que a gente se passa e depois, para que a gente possa ter muitos dias para frente para atender essa população com toda a dedicação que a gente vem atendendo. Qualidade no atendimento. E com qualidade no atendimento. Eu quero agradecer aqui ao doutor que prontamente nos atendeu para esclarecer a população, já que ele é o diretor técnico da Secretaria de Saúde. Doutora também, que esteve aqui conosco hoje, que quando falei do pós, que aí para ser chamado ou doutorado, a doutora imediatamente já disse aqui, eu tenho, nem por isso saiu falando. Então, em nome de toda a nossa produção, gostaria de agradecer a presença de todos aqui e esclarecer à população o porquê desta paralisação. Independente de qualquer coisa, qualquer paralisação só prejudica a sociedade. Esclarecimentos dados, deixa eu dar um outro recado agora, porque as óticas Mondadori são as escolhas, são a ótica Mondadori hoje, onde quer que você esteja, é a escolha certa para quem procura qualidade em atendimento especializado e os melhores preços do mercado. Por isso, aproveite as ofertas imperdíveis das óticas Mondadori. Você vai comprar hoje lente anti-reflexo, todos os graus, mais a armação Mondadori por apenas R$ 99. Lentes Transition, todos os graus, por apenas R$ 399. As lentes Transition são aquelas que escurecem no sol. Óculos solares da grife Mondadori por apenas R$ 79. São mais de 200 modelos à sua escolha e é imperdível. Por isso conheça as lentes Blue Life e exclusividade das óticas Mondadori. Também você já sabe, as óticas Mondadori você pode escolher uma, tem sempre uma perto de você. Tem na Adelamar José da Silva, no Centro Comercial Schmidt, aqui na Sala 2 do bairro Cobrasol. Tem também na Rua Arthur Mariano, número 1589 na Sala 1, em Forquilinhas. Você pode procurar uma dessas 2 lojas, não perca tempo. Passe nas óticas Mondadori e faça o melhor negócio. Óticas Mondadori, desde 1951, atendendo você com a melhor qualidade, o melhor preço e com a garantia de um serviço especializado. Não coloque qualquer óculos para danificar a sua visão. Procure agora mesmo as óticas Mondadori. Tem sempre uma pertinho de você, no bairro Cobrasol e também em Forquilinhas. E olha, no próximo bloco, as informações do esporte com Graziele Aguiar. Fica com a gente volta já depois do intervalo.